Mas o pastor não vale não, viu? Nós vimos no capítulo 2 que Nabucodonosor teve um sonho e que ele ficou extremamente perturbado. A interpretação do sonho? Tá certo. Vou dar a paçoca para Felipe, viu, Ricardo? Ele ama paçoca, então ele adorou. Na verdade, Reinaldo ele não contou detalhadamente o sonho. Ficou da gente ler os versículos, né, nesse domingo e explicar o significado do sonho, né? Então, nós vimos em Daniel 2 que Nabucodonosor teve um sonho, que ele ficou extremamente perturbado, pois queria saber o que significava. Os seus conselheiros eles não conseguiram identificar. E aí, nós vimos, né, no final dos capítulos, que esse sonho foi dado pelo próprio Deus, né, pelo próprio Senhor, e por isso os conselheiros de Nabucodonosor não conseguiram adivinhar, porque os conselheiros não tinham parte com Deus, né? Então, Daniel não somente revela, como também diz que vai interpretar, né, o sonho. E que sonho foi esse? Vocês podem abrir lá em Daniel 2, a partir do versículo 29. E aí fala assim: quando estavas deitado, ó rei, a tua mente se voltou, está na NVI, tá? A tua mente se voltou para as coisas futuras, e aquele que revela os mistérios te mostrou o que vai acontecer. Quanto a mim, esse mistério me foi revelado, não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas o que passou pela tua mente. Esses são os versículos 29 e 30, né? Então, Daniel começa deixando claro que os pensamentos do rei, né, enquanto ele estava lá na cama, era sobre o que havia de ser depois disso, né? Era sobre o futuro, não era nada sobre o presente, né? Isso mostra que Deus está no controle da história humana e que conhece o futuro. E no capítulo 30, né, quando ele fala assim: quanto a mim, esse mistério me foi revelado não porque eu tenha mais sabedoria do que os outros homens, mas para que tu, ó rei, saibas a interpretação e entendas que passou pela tua mente. Daniel, assim, com muita humildade, né, ele não assume o crédito para si da interpretação do sonho. Ele destaca que o mistério revelado não por sabedoria humana, mas para que o rei entendesse o que estava no seu próprio coração, né, para que ele pudesse refletir naquilo que estava no próprio coração dele. Aí no versículo 31 fala assim: tu olhaste, ó rei, e diante de ti estava em pé uma grande estátua, uma estátua enorme, impressionante, de aparência terrível. A cabeça da estátua era feita de ouro puro, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze. As pernas eram de ferro e os pés eram em parte de ferro e em parte de barro. Então, nesses versículos, né, de 31 a 33, Daniel ele descreve uma estátua impressionante e brilhante, composta por 4 metais que decrescem em valor, né, porque começa com ouro, prata, bronze e ferro, mas aumentam em dureza, né? Então, a cabeça era de ouro, os peitos e os braços eram de prata, o ventre e quadris de bronze, e as pernas de ferro, e os pés, em parte de ferro, em parte de barro. Aí ele segue, né, no versículo 34. Enquanto estavas observando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos. Atingiu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmigalhou. Então, o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro foram despedaçados e se tornaram como palha das eiras durante o verão, que é levada pelo vento sem deixar nenhum vestígio. Mas a pedra que atingiu a estátua tornou-se uma grande montanha e encheu a terra toda. Foi este o sonho, e nós o interpretaremos para o rei. Então, do versículo 29 ao 36, primeiro ele explica o que foi o sonho, né? Lembrando que no capítulo 2, lá no começo, ele falou que ia dizer o que foi o sonho e iria interpretar, né? Então, nesses versículos, ele explica o que foi o sonho. Então, nesses 2 últimos versículos, né, que fala a pedra cortada sem mãos. Então, uma pedra é cortada, sem o auxílio de mãos humanas, atinge os pés da estátua
que os pés são feitos de ferro e barro, e a despedaça por completo. E depois ele fala, né, que o vento leva os resíduos dos metais, como palha, mas a pedra cresce até se tornar uma grande montanha que enche toda a terra. Então, o que eu apresentei aqui agora foram os versículos que descrevem o sonho. Alguém quer dar um spoiler sobre o que significa esse sonho? O que é a interpretação desse sonho? Alguém conhece? Alguém quer dar um spoiler sobre isso? Tem paçoca. Alguém tem alguma ideia? Não? Então a paçoca está aqui. Então vamos lá agora, nos versículos seguintes. Alguém quer falar alguma coisa? Não. Nos versículos seguintes, Daniel vai interpretar o sonho, né? E aí, lá de Daniel 2, de 37 a 43, ele fala assim: Tu, ó rei, és rei de reis. O Deus dos céus concedeu a ti reino, poder, força e glória. Ele pôs nas tuas mãos a humanidade, os animais selvagens e as aves do céu. Onde quer que vivam, ele fez de ti o governante de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Então, a cabeça de ouro, na interpretação, é o próprio Império Babilônico, né? O próprio Império de Nabucodonosor. No versículo 19, ele interpreta o que significa o tronco, né? Depois de ti surgirá um outro reino, inferior ao teu. Em seguida surgirá um terceiro reino de bronze que governará toda a terra. Então, a sequência, né, dos metais representam reinados, né, reinados humanos. E, finalmente, haverá um quarto reino, forte como o ferro, pois o ferro quebra e destrói tudo. Como o ferro despedaça tudo, assim ele destruirá e quebrará todos os outros. Como viste, os pés e os dedos eram em parte de barro e em parte de ferro. Isso quer dizer que será um reino dividido, mas ainda assim terá um pouco da força do ferro, embora tenha visto ferro misturado com barro. Como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim esse reino será em parte forte e em parte frágil. Como viste, o ferro está misturado com o barro. Isso significa que se farão alianças políticas por meio de casamentos, mas uma união decorrente dessas alianças não se firmará, assim como o ferro não se mistura com o barro. Então, Daniel explicou para o rei, né, o que é que significava cada parte desse sonho, né? Cada parte do metal da estátua com que Nabucodonosor sonhou. E aí ele revela que a grande estátua do sonho representa a sucessão dos grandes impérios da história. A cabeça de ouro simboliza o próprio Império Babilônico, né? O reino de Nabucodonosor. O peito e os braços de prata representam o Império Medo-Persa, que foi o império que sucedeu a Babilônia. O ventre e os quadris de bronze representam o Império Grego, liderado inicialmente por Alexandre o Grande. E as pernas de ferro simbolizam o Império Romano, conhecido por sua força e domínio. Já os pés formados por uma mistura de ferro e barro representam um reino dividido, forte em alguns aspectos e frágil em outros, frequentemente associado às divisões do Império Romano, aos reinos que surgem posteriormente ao reinado de Nabucodonosor, né? Então, a mensagem central da interpretação desse sonho não era apenas para identificar os impérios, né? Mas era Daniel mostrando que todos os reinos humanos, por mais poderosos que sejam, eles têm prazo de validade. Então, a interpretação do sonho era nesse sentido, né? Ele estava querendo mostrar para Nabucodonosor que o império dele era provisório, né? Tinha um prazo de validade. E aí, nos versículos 44 e 45... ele continua, né, interpretando. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino perpétuo, que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e o exterminará, mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que foi cortada de uma montanha sem auxílio das mãos. Pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O grande Deus mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Então,
nos 2 últimos versículos, ele mostra, né, que esses reinados serão destruídos, e é o grande Deus mostrando para Nabucodonosor o que vai acontecer no futuro, né? Então aparece essa pedra cortada, né, sem auxílio de mãos humanas, que atinge os pés da estátua, derruba toda a estrutura e se torna uma grande montanha que enche a terra. E aí Nabucodonosor ouviu isso tudo de Daniel, né? E qual vocês acham que foi a reação dele? Como é que vocês acham que Nabucodonosor reagiu? Daniel, obrigada, adorei, né? Saber disso, que meu reino vai ser destruído. Como é que vocês acham que ele reagiu? A gente viu, não foi, no domingo passado, que ele reconheceu a soberania de Deus, identificou que o Deus de Daniel era o correto, né, até porque os seus conselheiros não tinham conseguido interpretar, não tinham conseguido nem dizer qual foi o sonho, muito menos interpretar, né? Então, quando Daniel interpretou o sonho, a primeira reação de Nabucodonosor foi de admiração, né? E espanto e até temor, né, diante do poder do Deus de Daniel. Afinal, Daniel não apenas interpretou o sonho, mas revelou algo que ninguém conhecia. O rei reconheceu que o Deus de Daniel era superior aos sábios da Babilônia e ficou impressionado com a sua sabedoria. Mas a mensagem do sonho tinha um detalhe difícil de aceitar, né? Deus havia dito que a Babilônia era apenas a cabeça de ouro da estátua e que outros reinos viriam depois dela. Em outras palavras, o rei de Nabucodonosor não ia durar para sempre, né? Então, Deus ali cutucou o coração de Nabucodonosor, né? Então, a gente pode imaginar assim, o que isso significou para um rei que estava no auge do seu poder, cercado por riquezas, conquistas e grandes construções. Seu orgulho foi confrontado, né? Aquele que se via como o senhor do mundo ouviu que seu império era temporário e estava sujeito aos planos de Deus. E aí, então, ele teve uma ideia, né? Não sei se essa ideia ele pensou sozinho ou teve ajuda lá dos conselheiros dele, mas vamos ver qual foi, como é que ele refletiu esse sonho, né? Em termos práticos, né? Em resposta ao que aconteceu no capítulo 2, agora a gente vai entrar efetivamente no capítulo 3. Então, no capítulo 2 faltava essa parte, né, que era descrever o sonho e a interpretação que Daniel deu. E agora a gente entra efetivamente no capítulo 3, né? Do reino de Deus, né? Do reino de Deus, exatamente. Eu acho até que eu falei. De revelar isso. É tanto que o livro é profético e apocalíptico, né? Apocalíptico também, né? A partir do capítulo 7, Daniel tem esse propósito, né? De revelar o que vai acontecer em Apocalipse. De preparar, na verdade. E aí, no capítulo 3, né? O capítulo 3 trata da ideia que Nabucodonosor teve, né? Então, ele recebeu a interpretação. Claramente, né, ele entendeu que o reino dele seria temporário, né, ele entendeu, ele escutou, né, mas ele não compreendeu. Ele não aceitou, na verdade. Né? E qual foi a ideia que ele teve? Né? Então, em Daniel 3, ele executa essa ideia. Né? Então, lá em Daniel 3:1 fala, né, que o rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, e a ergueu na planície de Dura, na província da Babilônia. Então, ele, né, pegou a informação e resolveu construir uma estátua totalmente de ouro, de 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, né? E essa foi a ideia dele, né? Então, parece um pouco até confuso, né? Porque no capítulo 2 ele meio que reconheceu que teve até temor pelo que Daniel falou, né, com relação à interpretação do sonho, reconheceu o Deus de Daniel, mas resolveu construir uma estátua, né? Então, às vezes a gente pode pensar assim, tem
uma confusão aí. Ele reconhece, mas depois ele resolve construir uma estátua toda em ouro, né? Então, tem um contexto aqui histórico também, né, que os babilônicos eles eram politeístas, né? Eles acreditavam em vários deuses. E o que Nabucodonosor falou para Daniel, aparentemente assim, né? Ele fala, não, eu reconheço o seu Deus realmente é o mais sábio e tal, mas aparentemente ele falou aquilo no calor da emoção, né? Ele reconheceu que o Deus de Daniel era poderoso e forte, mas não é assim que ele tenha se convertido mesmo ao Deus de Daniel, né? Que ele tenha crido, né, e aberto o coração dele, né, como a gente faz quando a gente aceita o Evangelho, né? Então ele Daniel, realmente seu Deus é muito poderoso, né, mas de coração mesmo, pela reação dele, ele não demonstrou que se converteu, né, a esse Deus. Até porque, pelo contexto histórico, né, como era um contexto politeísta, ele disse, eu acredito no meu Deus, mas eu também acredito nesse Deus aí de Daniel, né? Então, ele continuou frágil pela sua natureza pecaminosa e, por causa do orgulho ferido, né, resolveu construir uma imagem inteiramente de ouro. Por que inteiramente de ouro? Lembram que no sonho a estátua, a cabeça era de ouro, que representava o Império Babilônico, né? Então ele agora resolve construir uma estátua totalmente de ouro. E aí, assim, acho que a gente pode entender que essa é uma espécie de resposta meio orgulhosa, né, de Nabucodonosor pela mensagem de Deus, né? Porque ele pode ter pensado assim: se Deus disse que meu reino é apenas a cabeça de ouro e será sucedido por outros, então eu vou construir uma estátua toda de ouro, mostrando que meu reino permanecerá. E aí isso só reforça, né, esse contraste assim que o livro de Daniel traz, que os reinos humanos serão temporários, né? Reforça esse contraste, justamente pelo que você colocou, que o reino de Deus é que é permanente. Então, Nabucodonosor construindo essa estátua, né, ele tenta exaltar o seu poder como se fosse permanente, né? E no final o que Deus quer mostrar é que somente o seu reino é que é eterno, né? Então, o foco principal desse texto, ele não é necessariamente a aparência, a imponência da estátua, mas a gente entender que o orgulho humano é que tenta ocupar o lugar que pertence somente a Deus, né? Ele coloca também que essa estátua ela foi construída na planície de Dura, né? Essa planície, assim, não tem a localização exata dessa planície, não tem total certeza de onde é, mas a maioria dos arqueólogos falam que ela fica na antiga Babilônia, nas proximidades da antiga Babilônia, atual Iraque, ao sul de Bagdá. Ela só é mencionada em Daniel 3 mesmo, certo? E por que, assim, a escolha da planície de Dura pode ter sido estratégica, né? Porque o que Nabucodonosor queria era visibilidade, era imponência, né? Então ela ficava numa localização em que, quando as pessoas passassem, quando as pessoas viessem, elas já viam a estátua de longe, né? Então ela tinha uma visibilidade, quase 30 metros de altura, né? Ela podia acomodar governadores, sátrapas, juízes e autoridades convocadas de todo o império, e o evento funcionava como uma demonstração pública de lealdade ao rei, certo? O texto original fala em 60 côvados, né? Eu acho que era a medida da época, mas equivale aos 27 metros de altura e 2,7 metros de largura, né? Então ela tinha essa demonstração de poder, essa enorme altura transmitia a grandeza do reino de Nabucodonosor, né? Então o que ele pensava era assim: meu reino é poderoso e merece a adoração. Aí ele continua, né? Deus convocou os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os conselheiros, os tesoureiros, os juízes, os magistrados e todas as autoridades provinciais para assistirem à dedicação da imagem que mandara erguer. Então, ele ergueu essa estátua e mandou chamar todas as autoridades, né, para irem dedicar sua adoração à imagem que ele tinha construído. Em Daniel 3,3, ele continua falando, né? Assim, todos eles, sátrapas, prefeitos, governadores, conselheiros, tesoureiros, juízes, magistrados e todas as autoridades provinciais se reuniram para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor mandara erguer. E ficaram em pé diante dela. Então, assim, ele foi o
o gênio do marketing, né? Ele fez a estátua, colocou num local que era de grande visibilidade e chamou todo mundo, né, os principais líderes do Império Babilônico para ficarem em pé diante dela, para adorar aquela imagem, né? Então, qual era a ideia dele? Quando esses líderes voltassem para os seus lugares e contassem sobre a grandeza, né, sobre o esplendor da estátua, muitos iriam voltar para conhecê-la. Então, quando Nabucodonosor convocou essas lideranças, ele não estava apenas inaugurando uma estátua, ele estava promovendo um grande ato político e religioso, né? Ao fazer com que os líderes de todas as províncias se curvassem diante da imagem, ele buscava unificar o império e demonstrar que sua autoridade deveria ser reconhecida em todos os lugares. Então, no capítulo 3, no versículo 4, ele fala, né? Então o arauto proclamou em alta voz: esta é a ordem que lhes é dada, ó homens de todas as nações, povos e línguas. Quando ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, prostrem-se em terra e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor ergueu. Então, Nabucodonosor, além da estátua, ainda colocou um decreto, né? Todo mundo, quando ouvisse a música, né, de todos esses instrumentos, tinham que se prostrar e adorar a imagem do ouro que o rei ergueu. Quem não se prostrar em terra e não adorá-la, será imediatamente atirado numa fornalha em chamas. Então, ele, né, assim, planejou tudo, né? Não bastava só construir a estátua, como chamar a liderança, como colocar a música, como dizer que todos tinham que adorar, como ainda tinha consequência, né? Tinha um incentivo forte ali, né? Se não me adorar, vai para a fornalha em chamas. Por isso, logo que ouviram o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério e de toda espécie de música, os homens de todas as nações, povos e línguas prostraram-se em terra e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor mandara erguer. Então, era um show, né? Um verdadeiro show. Nabucodonosor queria farmar a aura, não era? Havia uma banda com vários instrumentos para criar aquele clima, né, de espiritualidade, de contemplação do belo, de devoção, de adoração. E quem não entrasse no clima e precisasse do incentivo, tinha lá o quê? A fornalha, né? Então, e que fornalha era essa, né? Porque a gente pode pensar, poxa, apareceu uma fornalha no meio da história, né? O que é que ela... Obviamente não são essas fornalhas das fotos, né? Essas fotos aí representam uma fornalha quando a gente tem uma construção, né? Algo mecânico, que acho que estão fazendo uma solda num tubo metálico, alguma coisa assim. Mas não era uma fornalha qualquer, né? Tratava-se de um tipo de forno industrial gigante da antiga Babilônia, usado provavelmente para a fundição de metais, né? Como o próprio ouro e o bronze, produção de tijolos e cerâmicas, trabalhos de construção em larga escala. E por que ela era tão assustadora, né? Porque ela era uma forma de execução pública, né? Exemplar. Pronto, quem não me adorar vai para ali, para dentro daquele foguinho ali, vai ser queimado vivo, né? Provavelmente ela ficava num local visível, podia atingir temperaturas capazes de matar instantaneamente, né, alguém, e servia como esse instrumento de intimidação e de política religiosa. E aí, assim, né, a ordem dada por Nabucodonosor era clara, né, e não deixava espaço para dúvida. Entenderam? Curvem-se e adorem. Não quero ver uma pessoa só de pé. E quem não adorar, vai para o fogo, né? A ordem era bem clara. Mas nós veremos que nem todos acataram a essa ordem, né? E aí segue lá no versículo 8. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram Desculpa. Nesse momento, alguns astrólogos se aproximaram e denunciaram os judeus, dizendo ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive para sempre.
Tu emitiste um decreto, ó rei, ordenando que todo o que ouvisse o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla, de toda espécie de música, se prostrassem em terra e adorasse a imagem de ouro. Vocês percebem que ele repete sempre essa questão, né, o som da trombeta, do pífaro, da cítara, né? E aí, assim, foi até uma curiosidade, que eu disse, por que esse texto é tão repetitivo? E aí, no hebraico e no aramaico, essa repetição reforçava a questão da autoridade do decreto, né? Então, o fato de você repetir era para reforçar essa força, né? Que o decreto, reforçar essa força, não, reforçar o poder que esse decreto tinha, né? De ser, de dever ser atendido. No versículo 11, e que todo que não se prostrasse em terra e não adorasse seria atirado numa fornalha em chamas. Mas há alguns judeus que nomeaste para administrar a província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego, que não te dão ouvidos, ó rei, não prestam culto aos teus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandassem erguer. E aí, o que é que aconteceu? Quem foi falar para o rei que tinham 3 pessoas que não estavam obedecendo o decreto dele? Quem? Os astrólogos, que foram quem? Que não interpretaram o sonho, né? Eles não interpretaram o sonho, não conseguiram nem dizer o que era o sonho, muito menos interpretar. Ficaram o quê? Enciumados, né? Porque Nabucodonosor encontrou alguém que interpretou, e interpretou de forma, né, correta, fiel. E aí, eles, né, invejosos, sentidos porque Daniel também foi colocado como numa posição de destaque dentro do governo de Nabucodonosor, né? E aí, o que é que ele fez? Tem 3 ali que não estão cumprindo o seu decreto, que não estão te adorando. E aí fez a delação, né, causada pelos próprios colegas de profissão, vamos dizer assim, dos 3, né? Então, outra coisa que o texto coloca é que, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Então, eles sabiam os nomes, então ele denunciou pelo próprio nome, né? E Daniel não aparece aqui. Por que será que Daniel não aparece aqui? Por que Daniel não estava aqui? Vocês têm uma ideia? Exatamente isso. Então, eles sabiam, né, por que Daniel não estava. Ele deixou fora Nabucodonosor deixou ele fora dessa exigência de adorar a estátua, porque ele sabia no que Daniel cria, né? Ele conhecia sua fé, seu Deus, mesmo sendo a mesma fé que os amigos de Daniel criam, né? Mas Daniel teve um destaque por ter interpretado e por ter falado o sonho, né? O contexto, né, de Sadraque, Mesaque, Abidnego e de Daniel era apesar de eles serem ainda muito jovens, eles tinham sido educados, né, na lei de Moisés e nos ensinos do Antigo Testamento. E aí eles sabiam muito bem, né, o texto que está lá em Êxodo 20, né, que fala que os 10 mandamentos, né, eu coloquei só aqui o que cabe a essa situação, né? Então, não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra, e não te prostrarás diante deles, nem lhes prestará culto, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e guardam os meus mandamentos. Então, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel sabiam isso de cor, né? Não só sabiam, como nós vamos ver, a partir da sequência da história, que eles não se prostraram, né, diante por justamente entender e aplicar os 10 mandamentos. Então, Nabucodonosor respeitava Daniel e sabia que ele não se curvaria, reconhecia a grandeza dos deuses dele, mas ele tinha as convicções do próprio... Ele tinha a convicção dele, né? E, infelizmente, essas falavam mais alto. Mas, como ele fez o convite para todos os líderes do governo para se prostrarem, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles estavam presentes porque eles faziam parte dessa liderança, né? Eles eram... Lembra que no capítulo 1 a gente viu que Nabucodonosor escolheu os sábios para
teve a questão da alimentação, né, para ficarem um tempo lá no seu reino, se alimentando e sendo preparados para serem lideranças no reino dele. Então, Sadraque, Mesaque e Abednego já faziam parte desse grupo. No meio daquele povaréu, né, quando ouviram as ordens do arauto, acho que um olhou para a cara do outro e falou assim: eu não vou não. Né? O convite foi só para a gente conhecer a estátua. Não falaram nada para se prostrar diante dela. Mas aí os astrólogos, né, motivados pela inveja, né, deduraram os três, e eles devem ter ficado com ciúmes de Daniel. Né? Então já devem ter pensado assim: já que não podemos pegar Daniel, vamos lá dedurar os três amigos deles que estão aqui. Né? E, como eu coloquei, é interessante que eles conheciam pelo nome, né? Já estava tudo, já colocaram, inclusive, o nome, né? Disseram Sadraque, Mesaque e Abednego. E aí, imaginem como Nabucodonosor recebeu essa informação, né? Poxa, estava tudo lá orquestrado para adoração, para todo mundo prestar culto, né? Realmente à estátua de Nabucodonosor. Ele deve ter pensado assim: mas rapaz, estava tudo planejadinho, né? Era só todo mundo se prostrar, aí vem esses daí que querem estragar tudo logo de cara, né? Querem acabar com a minha festa, acabar com a minha alegria. E aí, furioso, Nabucodonosor mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abednego, e assim que eles foram conduzidos à presença do rei, Nabucodonosor lhes disse: é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vocês não prestam culto aos meus deuses, nem adoram a imagem de ouro que mandei erguer? Agora, porém, quando vocês ouvirem o som da trombeta, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da flauta dupla e de toda espécie de música, se vocês se dispuserem a prostrar-se em terra e adorar a imagem que eu fiz, será melhor para vocês. Mas se não a adorarem, serão imediatamente atirados numa fornalha em chamas. E que Deus poderá livrá-los das minhas mãos. Né? Então, Nabucodonosor chegou para eles e falou assim: é o seguinte, vocês vão ter que me adorar. Que Deus é que vai livrar vocês dessa fornalha? O que é que vocês têm para me dizer? Como é que vocês vão resolver isso? Né? E aí o texto segue. Sadraque, Mesaque e Abednego respondem ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos atirados na fornalha em chamas, o Deus a quem prestamos culto pode livrar-nos, e ele nos livrará das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandasse erguer. Simples assim. Não é? Chegaram para a frente do rei e falaram: ó, o Deus que nós prestamos culto vai nos livrar. Né? Então, disso a gente vai ver lá na frente, que a gente vai tirar uma lição muito grande desses versículos. Né? Mas se Nabucodonosor já estava furioso antes, imagina depois de ouvir isso, né? Dizer que... E aí, se fosse vocês, teriam essa força de dizer, diante da frente do rei, mandando prostrar, vai dizer: não, eu prefiro ir para a fornalha, mas eu não vou adorar. Difícil, né? A resposta que esses três garotos deram ao rei foi muito interessante e reveladora. Nós não vamos nem gastar saliva para nos defender sobre isso. A decisão já estava tomada, não estamos abertos à negociação. Existe, sim, um Deus que pode nos livrar, o nosso. Né? Temos a certeza que Ele pode nos livrar, mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses. Além de ter a certeza de que Deus os livraria, ele ainda disse: mesmo assim, se Ele não nos livrar, nós também não vamos servir aos teus deuses. A fé que eles tinham não dependia do resultado. Eles criam em Deus por quem Ele era, não pelo que Ele poderia fazer por eles. É aquela coisa, né? Se Deus fizer isso, então eu vou confiar. Né? É diferente de uma fé que diz assim: eu confio em Deus, mesmo que Ele não faça aquilo que eu estou querendo. Né? Então, esses meninos estavam comunicando que: ó rei, mesmo se eu virar carvão na fornalha, morrerei sendo fiel ao meu Deus, e não me prostrarei diante da tua estátua. Né? Então, com esse versículo, a gente pode pensar: a gente confia mesmo em Deus, né? Ou apenas se Ele nos ajudar a alcançar algo? Né? A gente confia plenamente, independentemente do resultado, independentemente do que aconteça. E aí, né, assim,
o texto segue, e Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais do que costume. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chama. Então, ele ficou furioso, né? Pediu para que a fornalha fosse aquecida mais e que os soldados levassem Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. E os 3 homens, vestidos com seus mantos, calções, turbantes e outras roupas, foram amarrados e atirados na fornalha, extraordinariamente quente. A ordem do rei foi tão severa e a fornalha estava tão quente que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, os quais caíram amarrados dentro das fornalhas em chama. Então, os soldados que levaram, né? O negócio estava tão quente que eles morreram em chamas, né? E os 3 entraram na fornalha. Quem trabalha com esse tipo de forno, né, sabe que a gente tem que ter muito cuidado, né, para poder manusear e fazer essas. Eles têm que usar EPI, tem que usar toda uma roupa específica para isso, né? Então, não é uma coisa assim que só em chegar perto você já sente, né? Você já tem que ter cuidado só em chegar perto. Então, esses soldados que morreram, eles não tinham experiência, né, com a metalurgia, eles eram com o forno, eles eram soldados, né? Mas eles obedeceram à ordem do rei, só que eles passaram do ponto de segurança e aí, né, morreram, né? Provavelmente eles chegaram tão perto que não conseguiram retornar e foram consumidos pelo fogo. E jogaram os 3 lá dentro, né? Mas, logo depois, o rei Nabucodonosor, alarmado, levantou-se e perguntou aos seus conselheiros: não foram 3 homens amarrados que nos atingiram no fogo? E eles responderam: sim, ó rei. O rei exclamou: olhem, estou vendo 4 homens, desamarrados e ilesos, andando pelo fogo, e o 4º se parece com o filho dos deuses. Então, os 3 entraram, mas Nabucodonosor via dentro da fornalha 4 homens, né? E o 4º parecia um filho dos deuses, né? Então, o que foi que ele viu? Ele viu 4 homens caminhando desamarrados e ilesos na fornalha, sendo que um é semelhante a um filho dos deuses. Alguns teólogos, né, interpretam essa presença da quarta pessoa, né, como sendo um anjo do próprio Senhor, né, caminhando com eles no fogo, né? Quem era, a gente efetivamente não sabe, mas claramente reflete, né, a presença do Senhor com eles dentro dessa fornalha. E aí, né, vai ver que deu um estalo no rei nessa hora, em Nabucodonosor, e pensou assim: eu acho que eu conheço esses 3 meninos, né? Eu acho que eles são os amigos de Daniel. Acho que nessa hora provavelmente ele pensou. Quando ele viu, né, os 3 lá ilesos e uma quarta presença que ele próprio atribuiu como sendo um filho dos deuses, né? Então ele deu um estalo e falou: poxa, eu acho que esses são os amigos de Daniel. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abednego, servos do Deus Altíssimo, saiam, venham aqui. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do fogo. Então, a coisa mudou de figura, né? Quando ele percebeu que eram os amigos de Daniel e que serviam ao mesmo Deus de Daniel, então ele, poxa, eu acho que, né, eu fiz besteira aqui, né? E o que é que ele falou? Quero ver se tem algum Deus que vai livrá-lo, né, da fornalha, né? E depois ele falou o quê? Ó, servos do Deus Altíssimo, né? A conversa mudou aí para Nabucodonosor. Os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei se ajuntaram em torno deles e comprovaram que o fogo não tinha ferido o corpo deles. Nenhum só fio do cabelo tinha sido chamuscado. Os seus mantos não estavam queimados e não havia cheiro de fogo neles. Imaginem, um fogo 20 vezes mais quente do que o normal. 3 pessoas entram e saem ilesos. E um detalhe que chama a atenção, né? Não havia cheiro de fogo. Quando a gente queima uma panela no fogão, que incensa, né, a casa toda, a gente sente cheiro por todo canto, né? Imaginem pessoas lá sendo queimadas. Então, nem cheiro tinha, né? Então, e quem é que estava em volta de tudo isso?
os sátrapas, os prefeitos, os governadores e os conselheiros do rei. Os astrólogos, nessa altura, onde é que estavam? Devem ter, né? Poxa, ó, o mesmo Deus está ali livrando eles. Vamos embora daqui, que aqui a gente não tem espaço, né? Mas os líderes foram lá para quê? Para dedicar, né? Para adorar a estátua de Nabucodonosor, né? E para depois voltarem para suas cidades, contando para todo mundo sobre a estátua do Deus Nabucodonosor. Mas agora a história que eles iam contar era o quê? Que viram, né? Alguns se negaram, entraram numa fornalha e saíram ilesos, né? E isso ia chamar muito mais atenção do que a própria estátua de Nabucodonosor. E aí Nabucodonosor falou o quê? Louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos. Eles confiaram nele, desafiaram a ordem do rei, preferindo abrir mão de suas vidas que prestar culto e adorar o outro Deus que não fosse o seu Deus próprio. Por isso, eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar ninguém dessa maneira. Então, Nabucodonosor volta com outro decreto agora, né, reconhecendo o poder de Deus, o poder do Deus de Isaac, Sadraque, Isaac, Mesaque e Abidnego e de Daniel, e agora dizendo que ele deve ser reconhecido, né, e quem não reconhecer será despedaçado da sua casa. Então o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego a melhores posições na província da Babilônia. Nabucodonosor mudou o seu decreto, ao invés de obrigar todos a adorarem a sua estátua, ele agora louva e exalta o Deus dos hebreus. E que mudança, né? Que transformação. Por fim, os três são promovidos. Mais uma vez, vemos que Deus honra a quem honra a Deus, né? Eles foram honrados, eles foram reconhecidos naquele propósito que Deus tinha diante daquela situação. E, mais uma vez, vemos que a mensagem contida no livro de Daniel é que há um Deus soberano que está por trás de toda a história, né? Seja levantando reis, derrubando impérios, seja cuidando particularmente dos seus, Deus está no controle da situação. E aí a gente pode caminhar, né, para uma conclusão, né, dessa passagem, né, de Daniel 3. E para refletir também em algumas questões assim, que esse texto traz. Né? Primeiro, Deus honra quem honra a Deus. Né? A gente viu que os três, né, eles honraram naquilo que eles criam, eles honraram a Deus, né? Eles não se prostraram diante de outros deuses, eles não acataram a ordem de Nabucodonosor, e eles foram honrados por Deus. Né? Deus reconheceu que aquilo que eles fizeram tinha um propósito para o culto ao próprio Deus deles, né? Então Deus recompensou, né? Deus honrou o posicionamento dos quatro, na verdade, né? Porque Daniel não estava nesse momento, mas também já tinha sido reconhecido na interpretação do sonho. Outro ponto que a gente pode tirar aqui é que há um Deus soberano que está por trás de toda a história, né? Em nenhum momento, desde o capítulo 1 até o capítulo 3, a gente viu que eles ficaram sem o suporte, né? sem a figura de Deus presente, né? Em todas as situações em que eles passaram. Né? Então, a soberania de Deus está por trás de toda a história. Né? Outro ponto que a gente pode concluir é que Deus está conosco no meio das nossas fornalhas. Né? Então, a gente tem muitas fornalhas, né, na nossa vida moderna. A gente passa por doença, dificuldade financeira, perseguição, fracasso, problemas familiares. Né? A gente pode fazer uma correlação aí da fornalha dos três com as nossas fornalhas cotidianas. Mas a nossa confiança e a nossa fidelidade a Deus em meio ao sofrimento, né, pode se tornar um testemunho poderoso para as pessoas ao nosso redor. E Deus sempre honra a fidelidade, né? E aí vem aquelas questões, né, que nós até falamos um pouco aqui no capítulo 2. Nós somos fiéis por quê? Né? Por que nós somos fiéis? Um outro ponto que a gente pode refletir com esse texto é que não é sobre ganhar, mas sobre o que Deus faz através de nós. Né?
A questão a questão não é, se eu confiar em Deus, Ele vai me dar o que eu estou querendo, né? Mas a questão é, né? Vou confiar em Deus porque eu sei que Ele fará o que é melhor. E qual foi a única coisa que os três, né, perderam no fogo? Que a única coisa que eles perderam foram as amarras, né? Eles só estavam amarrados, foram soltos, né? Entraram e saíram ilesos, né? Então, essa questão de confiar em Deus, sabendo que Ele vai fazer o melhor, né? Então, é uma das lições também que a gente tira desse texto. As dificuldades que enfrentamos servem para nos libertar de coisas que nos prendem, né? Às vezes, as dificuldades que enfrentamos, elas servem para nos filtrar, né? Para nos fazer mais fortes também, né? Se tem alguma coisa que nos prende, né, que está impedindo que a gente caminhe livremente com Deus, é na fornalha que essas coisas devem ser queimadas, certo? As fornalhas da vida, elas servem para nos purificar, não para nos destruir, né? O fogo, ele não destrói o ouro. Ele faz o quê? Ele remove as impurezas para torná-lo mais puro. E é assim também que Deus trabalha em nossas vidas, né? Ele vai nos purificando, tirando essas impurezas, para que nós possamos, né, seguir o caminho e o propósito que Ele tem para a gente. E aí, assim, a gente pode fazer duas questões depois para refletir, né? São questões para vocês refletirem mesmo, para a gente refletir, né? Se há alguma estátua de ouro na nossa vida hoje, né? O que exige toda a nossa dedicação, nosso tempo, nossa energia, nossa vida, o que é que está ocupando o lugar de Deus na nossa vida, né? Para a gente fazer uma reflexão, né? A gente viu que Nabucodonosor estava muito centrado no orgulho dele, né? Ele, mesmo recebendo a informação do sonho, interpretando, entendendo que foi aquilo mesmo que aconteceu, o coração dele, pecaminoso, foi que sobressaiu, né? O orgulho de não entender, de não querer entender que ele teria um tempo, né? O seu reinado teria um tempo, não seria para sempre. E a outra é, confiamos em Deus, né? Confiamos em Deus para nos livrar, mesmo que Ele faça com que mesmo que Ele não faça como a gente espera. Então, confiar em Deus, né, para nos livrar, mesmo sabendo que Ele pode fazer o que a gente não espera que Ele faça, né? E aí a gente pode refletir um pouco assim nos três estágios da fé, né, na nossa fé mesmo, né? Confiar em Deus, esse é o fundamento de tudo, né? Antes de confiar no que Deus faz, nós precisamos confiar em quem Deus é, né? E isso se manifesta quando buscamos Deus em oração, quando descansamos no seu caráter, cremos na sua bondade, na sua sabedoria, na sua soberania, né? Mesmo sem entender tudo, né? Então, esse é o primeiro ponto, né? Nós temos que confiar, ter fé na pessoa de Deus, né? A outra é confiar no poder de Deus, né? Aqui a gente reconhece que Deus é poderoso para agir. E essa fé, ela se manifesta como? Quando oramos esperando intervenção divina, apresentamos nossos pedidos com esperança, cremos que nada é impossível para Deus, né? Lembrando, né, do que Sadraque, Mesaque e Abdenego disseram, nosso Deus pode nos livrar, né? E o terceiro ponto é fé na soberania de Deus, né? Confiar em Deus mesmo que Ele não faça como a gente espera. E aí esse é o estágio mais profundo da fé madura, né? Não é apenas confiar que Deus pode agir, mas confiar que Ele continua sendo bom, mesmo quando escolhe agir de outra forma. E essa fé se manifesta quando? Quando nós permanecemos obedientes, apesar das circunstâncias, não abandonamos Deus diante da decepção, aceitamos que os planos de Deus podem ser diferentes dos nossos, e essa pequena expressão revela uma fé extraordinária. Eles não estavam servindo a Deus por causa do resultado que esperavam, mas por quem Ele era, né? Então, esses são os grandes pontos assim, que a gente pode tirar desse trecho. E é isso. Alguém quer falar alguma coisa, perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa? É isso. Alguma questão mais? Então, vamos orar para encerrar esse tempo.
Senhor, obrigada pela oportunidade de aprendizado, Senhor, por conhecer a Tua palavra, por ver esses testemunhos, Senhor, e nos fortalecer através da Tua palavra, Senhor, a seguir esse exemplo de fé dos 3, dos 4, Pai amado, que foram revelados no livro de Daniel. Nos abençoa durante o nosso dia, nos conduz, Senhor, até a noite também, para onde vamos prestar culto a Ti. E Te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.